Pessoal, a Malu Gaspar, ela traz uma nova notícia aí que realmente abala o STF, mas principalmente Alexandre de Moraes. Eu sei que tem muitas pessoas aí que já não acreditam mais e já estão cansadas já de tanto ouvir, né? Moraes vai ser preso, Moraes isso, Moraes aquilo e nunca acontece. Agora eu só quero trazer uma coisinha aqui para me refrescar a memória aí de vocês. Lembra, por exemplo, o que acontecia com o Maduro? Lá o Maduro fazia, aprontava isso e aquilo, e o pessoal já não acreditava mais. E do nada, chegou um dia ali que do dia para a noite, quando a gente soube Moraes, aliás, Maduro já estava lá nos Estados Unidos preso, né? Então pode acreditar, é isso que vai acontecer com o Moraes. Pode acreditar, isso não vai demorar muito, isso vai acontecer com o Moraes. Então, essa nova notícia que a Malu Gaspar traz aí, complica muito a vida do Moraes. É isso mesmo, você já vai entender aqui neste vídeo que isso daqui complica demais a vida do Moraes. Então, bom, eu não vou falar muito aqui, tá? Eu só vou pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva aqui no canal. Você que não me conhece, meu nome é Cleiton Costa, tá? Clica aqui em hypar aqui para o YouTube divulgar esse vídeo e vamos lá com esta matéria aqui fantástica, que realmente abala o STF, mas principalmente Moraes. Moraes está desesperado. Vamos lá com essa matéria. À frente do BRB, então deu bastante tempo para fazer coisa errada, se o estímulo tivesse aparecido desde o início, como aparentemente apareceu via Vorcaro. Ele foi indicado pelo próprio Ibanez, então para deixar bastante claro, o Ibanez Rocha é responsável político e administrativo por essa indicação para o BRB, mas antes ele também foi da Caixa. Então é alguém que conhece muitos os meandros de Brasília, os escaninhos, como as coisas são feitas. A gente está falando de bancos que no passado, e no caso do BRB, também no presente, já foram palco de diversos escândalos, não dessa monta, tá? Não dessa monta, uma propina, um apartamento de 40 milhões de reais, um total de 146, imagina o tamanho do esquema de Daniel Vorcaro para uma propina para um personagem só, uma ponta só, que não era a única, ele precisava dar conta de fechar muitas dessas pontas, por isso esse strike nas instituições de Brasília, públicas e de todos os poderes. Então, a gente está falando de muita grana, mas o personagem que eu quero falar é um outro, o Daniel Monteiro, um advogado, operador de Vorcaro, que também foi preso hoje. Mas antes de falar dele, eu vou apresentar quem está aqui comigo, Gerson Camarote, que eu importei de Brasília porque hoje tem Central. Ainda bem que ele está aqui comigo. Meu querido Gabeira e a minha querida Malu Gaspar. Malu, eu estava falando ao telefone hoje com uma fonte e ele disse, fique esperta no Daniel Monteiro. Ato contínuo, fui pesquisar o Daniel Monteiro, achei a sua reportagem no blog, no teu blog, falando, esse cara é um cara importante, porque ele é o operador de Vorcaro, a lavanderia de Vorcaro, o cara que ajudou a estruturar o esquema criminoso de Vorcaro e alguém que tinha acesso, ou que muita gente de Brasília, poderosa, também tinha acesso a ele, além do próprio Vorcaro. E aí, cavucando um pouquinho mais, uma fonte disse, ele deve aderir à delação, porque ele não sobrevive solto, sem uma delação premiada. E aí a minha pergunta seguinte foi, mas uma delação com o Vorcaro ou separado do Vorcaro? E aí a resposta foi, com o Vorcaro. Seria muito interessante que as delações não se combinassem, né, Malu? Que fosse delações separadas. Daí a gente ia tirar o sumo desse escândalo. Boa tarde. Boa tarde, Natuza. Boa tarde, Camarote, Gabeira, todo mundo que está acompanhando aqui o programa. Realmente, seria o ideal que eles não se combinassem. E eu aposto, Natuza, que é isso que os investigadores vão trabalhar para conseguir, porque isso que uma delação com o Vorcaro é o que eles querem. Né? Aí você tem que saber se os russos também querem, né? Aliás, o apelido desse advogado era russo, inclusive, olha só, porque ele tem um escritório que tem Monteiro Russo Advogados, né? Então o apelido dele era russo. Então tem que ver isso, Natuza, porque nessas negociações de delação, você tem uma série de interesses conflitantes e você tem muitas vezes acontece de um preso estar com mais necessidade de sair da cadeia do que o outro, mais apavorado, mais disposto a colaborar, e a gente sabe que tudo isso ocorre de acordo com a teoria dos jogos, né? Você fica dando
incentivos para ver quem tem mais vontade de colaborar, quem vai entregar mais novidades. E aí, Natuza, assim como você, eu já estava de olho no Daniel Monteiro, porque quando eu fiz uma reportagem já há umas 2 semanas sobre o temor do Daniel Vorcaro de perder a dianteira nessa negociação e de perder o dinheiro que ele escondeu pelo mundo, desviado do Master, que ele escondeu pelo mundo, eu já tinha ouvido o nome do Daniel Monteiro como sendo a pessoa que montou essa rede. Daniel Monteiro, um advogado especializado nisso, foi apresentado ao Vorcaro pelo Augusto Lima do Credit Sexta, rapidamente conquistou a confiança do Daniel Vorcaro e também se aproximou muito do João Mansur, que era o dono da Reag. Então ele estava muito enfronhado no coração do esquema e por conta disso ele montou as estruturas pessoais do Vorcaro para desvio de recursos, para lavagem de dinheiro e justamente por isso foi quem montou também a rede de pagamento de propinas, que era feita a partir de contas na Reag. Esse caso do Paulo Henrique Costa é um caso e a gente vê que funcionava exatamente assim, mandava dinheiro para a Reag e a partir desses fundos comprava os imóveis. Mas isso foi feito com todas as autoridades importantes do esquema do Vorcaro, políticos, autoridades públicas, para quem ele precisava mandar dinheiro no exterior. E além disso, Natuza, o Daniel Monteiro foi a pessoa que montou todo o esquema de compra das ações do BRB, que virou alvo de um outro inquérito do STF, mas comandado pela Polícia Federal, em que ele compra as ações, eles recebem o dinheiro da compra das carteiras fraudulentas, usam esse dinheiro para comprar as ações do BRB, com o objetivo de influenciar nas decisões do banco e, de preferência, esconder a fraude, né? Quando você está dentro de um banco do tamanho do BRB, você vai absorvendo a fraude até que você consiga equacionar os problemas. Mandando no BRB ficava mais fácil. Então você imagina quantas negociações o Daniel Monteiro presenciou, de quantas negociações ele participou, quantas contas ele sabe. Eu apostaria com você que ele conhece mais contas, mais detalhes das transações, mais particularidades de cada pessoa que recebeu propina, que recebeu vantagem devida, do que o próprio Vorcaro. Então, para as autoridades, interessa uma competição entre eles. E aí a gente vai ter que ver como que cada um vai conduzir essa negociação. Eu apostaria que rolou um estresse daqueles na equipe de defesa do Daniel Vorcaro, porque são 2 ameaças, né? Daniel Monteiro e Paulo Henrique Costa, especialmente o Monteiro, como a gente falou. Exatamente, já são 2 pontos de vulnerabilidade para o Vorcaro. Mas, por hora, o que estão dizendo é o seguinte, não, vai aderir à delação de Vorcaro. Agora eu estou com a Malu Camarote. Não acho que a Polícia Federal vá topar algo combinadinho. Não acho que André Mendonça também vá topar um combinadozinho. Um combo, né? Um combo. Vamos aqui sentar, e aí os advogados todos se juntam, já discutem os anexos. Vamos entregar isso aqui, vamos entregar aquele outro. Não, o Zé a gente deixa por fora. Não, a Maria a gente coloca aqui dentro. Não imagino que a realidade seja assim. Não vai ser. Pode até ter essa vontade. Boa noite a você, Natuza. A Malu, ao Gabeira, você é assinante. Pode até ter essa vontade do Monteiro, Daniel Monteiro. Pode ter essa vontade do Vorcaro. Porque aí faz essa combinação e apresenta já um combo para investigação. Não é isso não é investigação. Então, todo o caminho, se houver essa delação premiada, né, vai ser separada. Como a gente viu no caso da Lava Jato. Você tinha ali, não existia uma participação em conjunta ali. Você tinha pessoas delatando, depois outros começaram a delatar diante do que ia surgindo. Então, deve ser o mesmo movimento, essa é a primeira questão. O Paulo Henrique, porque ele é um personagem importante? Porque ele tem 2 frentes. A primeira é política. Então, você tem muitas explicações. Até aqui, veja, o Ibanez, ex-governador, ele trata com muita reverência o Paulo Henrique. Então, eu tinha confiança dele, ele vai dar explicação. Quando ele deixa o governo, ele faz um discurso todo cuidadoso quando ele é questionado pela imprensa em relação ao Paulo Henrique. Então, é preciso ver exatamente. Ou ele de fato admirava o Paulo Henrique, ou ele tinha medo de espirrar o Paulo Henrique para fora do governo. Mas isso é real. Mas, veja bem, a gente já sabe tudo o que aconteceu com o BRB. E tem todo esse cuidado. Ele não se descolou do Paulo Henrique. Então ele tem muita admiração mesmo. Muita admiração, né? É muita admiração, porque ele poderia ter rompido. Olha, agora não, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, a Polícia Federal tem que investigar, isso é um absurdo, esse escândalo. Não, ele foi muito cauteloso. Né? É preciso ver exatamente esse braço político. A outra questão é a técnica. Como é essa governança do BRB? Ou seja, não dá para um presidente só ter essa decisão.
Porque, inclusive, a gente viu ali a declaração da Polícia Federal, mas você tem, na decisão do ministro André Mendonça, detalhes de como já se sabia àquela altura do campeonato das carteiras podres do Master, como o BRB estava entrando numa situação extremamente grave do ponto de vista financeiro, então não tinha lastro que estava sendo comprado, e isso já havia ciência por parte do banco. Então, é preciso saber, e já havia, inclusive, antes da compra, do anúncio, né, da compra, que acabou não sendo homologada pelo Banco Central, antes desse anúncio, já se sabia da situação do Master, já tinha ciência. E o que a gente vê é o Paulo Henrique tentando fazer uma pirotecnia para esconder os problemas do Master, esconder a fraude do Master. Então, isso tudo é preciso ser muito bem investigado para apresentar toda essa cadeia dentro do BRB que deixou uma governança solta. Meu querido Gabeira, é muito impressionante o valor, o montante da propina, né? Que a gente está falando, a gente já tinha falado aqui das festas de Vorcaro, das viagens, dos jatinhos que ele distribuía de carona, assim, para um monte de autoridade de Brasília, mas propina para um sujeito só, de quase 150 milhões de reais, eu não sei, eu queria ter tido tempo de fazer um ranking dos últimos escândalos que a gente cobriu, se esse, em termos de propina, foi o que inflacionou o mercado das traficantes. O gerente da Petrobras ganhou 100 milhões, né? Pô, mas esse está com 150 anos, né? Hã? Tem os 300 milhões da Emília Odebrecht para conta amigo, lembra? Mas é ao longo de um tempo mais longo, eu acho. Em termos de período de tempo, Master está ganhando. Master está ganhando, né? Pois é, a Malu até já deu um pitaco nela. Queria te ouvir. Boa noite para você, Natuza, Malu, Camarote, a todos. A gente estava discutindo aqui em casa mesmo esse volume da propina. E eu falei na discussão que o volume não era tão alto assim, se você considerasse o fato de que o banco comprou 12 bilhões em títulos do Banco Master que não valiam nada. Então, e além disso, haveria também a negociação da compra do próprio Banco Master, que ia envolver muito mais dinheiro. Então, eu acho que a propina é referente ao volume do negócio. Agora, hoje eu assisti as entrevistas coletivas e tudo mais, e vi no jornal que haveria que um deles, talvez o Daniel, fosse o responsável por distribuir as propinas para políticos e alguns agentes públicos. Mas não se falam nesses agentes públicos. E hoje eu vi de novo a afirmação de que o processo será sigiloso. Mas será que ao longo de todo o ano, com eleições acontecendo aí, não vão revelar quem são os agentes públicos que receberam propina? Evidentemente que já foram revelados 2 funcionários do Banco Central. Esses já foram revelados. Mas parece que o dinheiro foi distribuído para muito mais gente. E não foi revelado nada ainda, isso é algo que está pendendo. Eu me lembro de algumas CPIs, das quais participei, a CPI do sanguessugas, e que ela teve um papel muito grande nas eleições, porque ela mostra para os eleitores quem esteve envolvido. E essa investigação ainda não mostrou qual é o lado político claro dessas operações. Nós podemos inferir, não é? Tendo um projeto apresentado ali, um projeto para ampliar o resgate da dívida, em vez de 250 mil, os bancos pagariam 1 milhão para quem tivesse dívida com bancos, isso é um indício. Nós vemos intimidação aos funcionários do Banco Central que resistiam àqueles que não queriam a liquidação, funcionários mais honestos que seriam intimidados porque havia um projeto na Câmara dos Deputados destinado a demiti-los, independente de terem ou não um mandato. Isso a gente até agora viu, entende? E viu também, evidentemente, o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, que foi também de uma grande monta. Foram 80 milhões em 2 anos, sendo que não houve negócios que justifiquem isso. Mas ainda falta um quadro maior, porque ele era muito generoso, aparentemente, o Vorcaro, ainda falta um quadro maior de quanto ele gastou nas instituições políticas e jurídicas brasileiras. Como é que foi esse dinheiro, como foi distribuído. E como o processo está em sigilo, muito possivelmente você tem que esperar
uma delação premiada. Mas eu não acredito muito em delação premiada quando ela é muito também trabalhada por todos os lados, entende? Ela vai ser trabalhada na polícia, vai ser trabalhada na Procuradoria-Geral da República, entre uma série de fatores que eu acho que o Vorcaro vai ficar tão aterrorizado que ele acabará relatando apenas o dinheiro, entregando apenas o dinheiro. Mas, de qualquer maneira, está faltando esse quadro de como as instituições brasileiras, no conjunto, se envolveram nisso. Em outras palavras, não deixem o Alexandre de Moraes só. Né? Ele não só o Alexandre de Moraes, não só o Toffoli, mas há um processo muito mais amplo que precisa ser revelado. Uma coisa são as revelações, outra coisa é o enredo das irregularidades. Parece que são a mesma coisa, mas não são, né? Muito mais do que as revelações, a história do esquema é importante. Tanto é que Malu, inclusive, fez um livro chamado A Organização, que ela conta a história, o enredo que culmina com o esquema. Você queria fazer um adendo a isso sobre o ex-presidente do BRB? Sim, Natuza, eu queria mostrar aqui para o pessoal um trecho da decisão do Mendonça que eu acho que casa bem com isso que vocês estão falando, em que ele fala que o Paulo Henrique Costa agia como agente público que teria colocado a presidência do BRB a serviço da manutenção da liquidez do Banco Master. E por que ele fala isso? Porque chega um momento aqui em que os caras discutem a situação do banco, peraí que eu estou tentando achar aqui, eles discutem um gargalo de 300 milhões no banco. Chega ao ponto do Daniel Vorcaro mandar uma mensagem para o Paulo Henrique dizendo assim: outra coisa, quando tiver um tempinho aí no final de semana, veja se conseguimos falar. Esta semana estou com um gargalo de 300 milhões na quarta. Queria bolar contigo o que acha que poderíamos conseguir fazer. Aí ele disse, o Paulo Henrique responde: meu foco é nisso nessa semana, já monto uma estrutura na segunda com a equipe. O que ainda temos de carteira do varejo? E aí equilíbrio com o PJ. O que eles estão discutindo aqui? Formas de desafogar o negócio do Vorcaro, que vivia apertado com problemas de liquidez, passou por problemas de liquidez durante todo o ano de 2025, e aqui claramente o que o Paulo Henrique Costa está fazendo é tentar resolver os problemas do Vorcaro de liquidez. E aí casa com isso que o Camarote está falando. Qual era a governança de um banco em que um presidente sozinho, conversando pelo WhatsApp com um suposto parceiro de negócios, pode resolver um negócio desse? Ah, o que você tem aí de carteira de crédito para eu comprar, claro, né? Para resolver o problema de liquidez. E a gente sabe, Natuza, pelas investigações, inclusive pelo relatório de auditoria do BRB sobre as fraudes, o relatório fechado deles, que o Paulo Henrique Costa costumava fechar negócios até o valor de 750 milhões de reais, porque esse era o patamar máximo até o qual a diretoria podia ir sozinha. A partir daí, ele tinha que consultar o conselho. Então, dá para ver, já que você falou como o esquema funciona e qual é a história das irregularidades, eu acho que esse é um detalhe bem importante, porque mostra como eles operavam. Delação do Vorcaro em risco e a delação do ex-presidente do BRB avança para entregar ministros do STF. Eu vou te contar essa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e também deixem o seu like no vídeo. Bom, o ponto é o seguinte: a delação do ex-presidente do BRB está avançando e a do Vorcaro ficando para trás. E a pergunta que fica aqui no ar e ninguém está fazendo é a seguinte: o que acontece com o Vorcaro, com o Moraes, com o Toffoli, com o Gilmar Mendes, com os outros ministros do STF, se um outro delator que não o Vorcaro chegar primeiro e delatar os nomes dos ministros, colocá-los no pacote? O fato é o seguinte: a gente tem informações aqui da Polícia Federal que a delação do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, pode não ser aceita. Ele está fazendo uma série de exigências, ele está criando uma série de problemas e o André Mendonça está ficando de saco cheio já, claro, não com essas palavras, mas deu a entender para a defesa que pode rejeitar a delação dele. As informações são de Lauro Jardim do Globo, que revelou que a avaliação interna da Polícia Federal entendeu que o material já apreendido até agora contra Vorcaro é robusto e, portanto, se ele entrar na delação com muita frescura e não tiver fatos novos, a sua delação vai ser rejeitada. Ele quer não entregar todo o dinheiro, quer parcelar o dinheiro que ele vai devolver, enfim, criando uma série de problemas. Vamos dizer para vocês o seguinte:
o Vorcaro tem já 8 celulares apreendidos. Um só até agora foi periciado e parte desse um foi periciada. 2/3 desse um apenas foi periciada. Portanto, se o Vorcaro não entregar tudo, os celulares falarão por ele. E vale aqui a gente dizer uma coisa. A lei 12.850, que trata das delações, sobretudo no seu artigo 4º, é clara. Quando diz isso, ninguém provavelmente está te explicando. Ela diz o seguinte, que se a delação for rejeitada, as provas existentes contra esse delator são aproveitadas. Por isso, se a delação do Vorcaro for rejeitada e houver provas robustas nos celulares contra o Vorcaro vai continuar preso e não vai ganhar benefício algum. E aí o que acontece? O ex-presidente do BRB que está correndo por fora, o ex-presidente do BRB que está querendo falar, que está querendo entregar nomes de ministros e que com certeza tem, se não as mesmas informações do Vorcaro, até mais informações, porque esse ex-presidente do BRB também estava ligado a esse advogado Pinheiro, que também foi preso, deve ter relação com outras pessoas mais, para além até mesmo do Vorcaro, e se ele disser os nomes de ministros, os nomes de outras pessoas, a delação do Vorcaro torna-se inútil, e pode ser que o Vorcaro fique para trás. Essa é a expectativa desse momento. Estão correndo um contra o outro para ver quem delata primeiro. Só que o Vorcaro, repito, está cheio de frescura. E o ex-presidente do BRB já trocou de advogado, já pediu para mudar a sua transferência para próximo da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, para estar próximo dos investigadores e dar o nome de todo mundo e já apressar a sua delação. Ele está se aproveitando do fato de que o Daniel Vorcaro está enrolando com a sua delação, está fazendo muitas exigências para passar na frente dele. Se isso acontecer, meus caros, as investigações sobre o caso Master podem acelerar e o Vorcaro é quem vai ficar chupando o dedo. Talvez por isso é que ele esteja passando mal. O fato do ex-presidente do BRB ter trocado de advogado, inclusive escolheu como advogado um ex-ministro da Dilma, alguém experiente com delação, trocou até mesmo de advogado porque o advogado anterior dele era advogado também do Ibanez, lá de Brasília, e possivelmente o Ibanez Rocha seja um dos delatados. Essa troca já expõe isso, expõe que ele já está até avisando quem ele vai delatar. Então, o ex-presidente do BRB está com sangue nos olhos, está com a faca nos dentes, enquanto isso o Vorcaro enrolando com a sua delação. Isso é bom, isso para nós é muito bom. A delação para a gente de um, de outro, tanto faz, o importante é o caso andar. Se um ou outro é que vai dar o nome dos ministros, não importa, o importa é que o nome seja dado. E se o nome for dado pelo ex-presidente do BRB, não importa mais o que o Vorcaro tem a dizer. Importam os celulares do Vorcaro falarem por ele, importa o ex-presidente do BRB fazer uma delação robusta, importa o caso andar o mais rápido possível, o mais célere possível. Essa é a perspectiva. Talvez, meus caros, o Vorcaro fique para trás, acabe ficando preso e outros falem por ele. É por isso que foi tão importante também a manutenção da prisão desse ex-presidente do BRB ontem. Ontem a gente teve na sexta-feira a votação da segunda turma, mantendo por unanimidade, com as ressalvas de sempre do Gilmar, porque ele sempre tem algo a ressalvar e sempre algo contra o interesse público, mas enfim, independente de qualquer coisa, a prisão ontem mantida do ex-presidente do BRB, nesse contexto em que ele quer falar rápido, quer passar na frente do Vorcaro, é muito positiva. Podemos ter, nas próximas semanas, novidades significativas sobre o caso Master. Talvez não pelo Vorcaro, mas por esse novo fator que está aparecendo, que é o ex-presidente do BRB. Aguardemos e vamos trazer aqui para vocês todas as informações. Peço que vocês deixem os seus comentários aí nos vídeos. Você acredita que esse caso Master vai acelerar mesmo como eu estou cantando a bola aqui? Ou talvez isso tudo acabe em pizza? Você acredita que nada vai acontecer? Como vocês acabaram de assistir aí, né? Então, Malu Gaspar vem ali ao vivo ali na Globo, né? E traz ali a questão dessas novas prisões ali que aconteceu desse presidente do Banco BRB ali de Brasília, desse advogado também que cuidava ali de todas as propinas ali, ele que fazia todas as maracutais, falcatruas aí, né? Então, realmente complica muito a vida até mesmo do Vorcaro, primeiramente, que já está preso, mas complicando muito a vida ali do Moraes, porque agora
Ou seja, quem pode fazer essa delação agora, e como trouxe também aqui o André Marcília também, né, que trouxe também essa informação aqui, complica primeiramente muito a vida ali do Vorcaro, que já está preso, e o Vorcaro está fazendo... O Vorcaro, ele quer demais. O cara está preso, e eu não sei o que tem que esse cara não quer de jeito nenhum entregar esses ministros. O cara, pelo que eu estou vendo, não sei se você concorda comigo, inclusive deixa aqui nos comentários, o cara, para proteger tanto esses amiguinhos dele, para proteger tanto Moraes, para proteger tanto ministro, não sei lá quem seja, o cara vai passar o resto da vida preso. Porque eu não sei que tanto ali, por que esse cara não vai lá e não entrega? E daí agora, como a Malu Gaspar também trouxe, também o André Marcília aqui, né? Agora complica primeiramente muito a vida ali do Vorcaro, porque agora ele tem um novo concorrente agora nessa delação. E que esse presidente ali do Banco BRB, ele está correndo ali contra o tempo. Entendeu? E ele pode, inclusive, ter muito mais informações do que o próprio Vorcaro. Então isso complica também muito a vida do Moraes e, de fato, ele pode ser delatado. Por quê? Porque esse presidente do Banco BRB, do Banco de Brasília ali, entregando, ou seja, ele pode até mesmo entregar o governador lá, o Ibanez Rocha, né? E também entregar ministros. Então, ele pode entregar isso. E se ele entregar, então, ou seja, ali, os investigadores, o André Mendonça, a APF, ele não precisa mais da delação do Vorcaro, e ele vai ficar lá, ó, chupando o dedo e vai continuar preso. Então, uma coisa até que me deixa até com uma cuca na cabeça é o que o Vorcaro tem. Qual é a dificuldade dele entregar esses caras? Ou será que ele está pensando assim, eu vou nem que eu tenha que ficar mais aqui na prisão, eu vou ficar aqui porque os ministros de alguma forma vão me ajudar? Também não duvido de nada, né? Pessoal, não duvido de nada que isso também possa acontecer no Brasil, né? Porque a gente sabe, aqui é Brasil, né? A gente sabe que essa é a realidade. Mas afinal, eu quero que você deixe a sua opinião. Eu quero que você deixe. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver qual é a sua opinião. Porque eu estou aqui até difícil de descobrir o que é que esse cara tem que não vai entregar, que não delata, está dificultando demais, ele faz muitas cobranças. Mas o negócio está complicado ali, tanto para o Vorcaro que já está preso e também para o Moraes, porque ali ou seja, o presidente ali do Banco BRB está correndo contra o tempo e ou seja, está lhe dando sinais ali que a delação dele vem bem antes. E sim, ele pode entregar ministros e o Vorcaro pode ficar ali chupando o dedo. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá? Te espero no próximo vídeo.